exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. O ensino domiciliar voltou a ganhar destaque no noticiário, enquanto o Supremo Tribunal Federal já definiu que a prática depende de uma lei específica. Um projeto que regulamenta o homeschooling continua sempre em discussão no Senado. O tema reacendeu um debate que envolve educação, os direitos das famílias e do futuro das crianças. De um lado, alguns pais acreditam que essa é uma forma de personalizar o aprendizado dos filhos. Do outro, diversas pessoas defendem que a escola é muito mais do que um lugar para aprender matérias. E você aí de casa, o que você pensa sobre o assunto? A gente vai entender como funciona, quais são os direitos e limites para quem escolhe esse método de ensino. E quem nos explica é o advogado Thales Alcântara. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Obrigado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, viu? Prazer. Prazer todo mundo. Fica à vontade. Preparamos uma sala de casa de aula para você. Você sabatinado educacionalmente. Isso. Muito bom. Quando a gente fala de homeschooling, eu acho que é um assunto que voltou em pauta há pouco tempo atrás. Do que exatamente a gente está falando? Bom, antes de responder o que é homeschooling, é importante dizer o que não é homeschooling. Boa. Ao contrário de que muita gente pensa, o homeschooling ele não é o fim da escola. Ele não milita contra a escola. Ele é apenas mais uma modalidade de educação. Hoje, no fundamental e médio, não existe EAD. Mas EAD é uma modalidade de educação para quem faz faculdade, mestrado, pós-graduação, doutorado. O homeschooling vem nessa mesma seara. Então, vai existir a educação escolar, o homeschooling, o EAD e tantas outras formas de educação como existem hoje, escolas comunitárias e por aí vai. E o que consiste o homeschooling propriamente dito? O homeschooling é a modalidade na qual os pais escolhem educar os seus filhos em casa. É obrigatoriamente a educação dos pais aos filhos? Não. Você pode contratar tutor, existem pais homeschoolers que revezam as aulas, que são pequenas escolas comunitárias para vocês entenderem. Existe a forma da tutoria, como eu já mencionei, ou sim, o próprio pai, quando tem a capacidade, ele educa o seu filho em casa, conforme lhe aprouver. A gente está falando desse crescimento, né? Principalmente porque a população hoje vê novas maneiras de educar os filhos, com as ideologias que a pessoa acredita. Mas como que funciona a regulamentação disso? O homeschooling hoje pode ser praticado da forma mais liberal aqui no nosso país ou não? De forma alguma. O homeschooling, ele vive um limbo jurídico. O que é isso? Em 2018, o STF formou o tema 822. Que é o tema que debateu o homeschooling. E nesse tema ficou esclarecido que o homeschooling não é um direito líquido e certo, mas a Constituição o acolhe. Portanto, ali ficou definido que o homeschooling é constitucional, ou seja, isso já o tira da ilegalidade. Sim. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que foi o voto que conduziu o acórdão, que fechou a constitucionalidade do homeschooling, ele definiu que é constitucional? É. Só que depende de uma lei federal para regulamentá-la. Essa lei, como é que ela está hoje? Talvez essa vai ser uma pergunta, eu vou me antecipar aqui, vocês me desculpem por isso, mas fica melhor o contexto. Ela já foi aprovada na Câmara e está basicamente a 2 votações de ser aprovada no Senado. Por quê? Ela já passou na comissão, ela está na Comissão de Educação e a relatora, que é a senadora professora Dorinha, já emitiu parecer favorável. Então, o que falta? Votar o parecer dela, o relatório dela, na Comissão de Educação e vai para o plenário do Senado Federal. Foi aprovado no plenário, vai para sanção ou veto presidencial. Se o atual presidente, pode ser dessa legislatura ou da próxima, ele vai sancionar ou vetar. Sancionou, a lei é publicada na hora. Vetou, volta para o Congresso para derrubar o veto ou a manutenção do veto. E como
como que é feito esse acompanhamento, né? A gente sabe que na escola nós temos as provas, né? Então as crianças fazem a prova para saber se elas realmente estão aprendendo aquela lição. Em casa, como que é feita essa fiscalização, por exemplo? É vinculado a alguma escola? Porque a gente sabe que a lei ainda está assim, mas existem pessoas que já praticam isso. Como que é feito? Hoje no Brasil estima-se mais de 150 mil crianças em homeschooling. Não tem lei, então eu não tenho uma resposta exata para te dar. Basicamente, hoje o homeschooling, ele é uma liberdade total dos pais em educar os seus filhos. Portanto, eles podem aplicar avaliações, não aplicar avaliações, eles mesmos ter o feeling se o filho aprendeu ou não, eficiência na leitura, né, numa matemática, mas como não tem legislação, não dá para dizer como é o homeschooling no Brasil hoje. Mas, se nós formos julgar pelo projeto de lei que hoje tramita no Senado, esse homeschooling aprovado de acordo com esse PL, ele é bem fiscalizador. Eu vou dar alguns pontos do PL só para vocês entenderem. Sim. Os filhos terão que ser matriculados obrigatoriamente em alguma escola. Eles terão vínculo com a escola. Terá avaliações, reuniões pedagógicas com a equipe técnica da escola. Os pais poderão receber visitas do Conselho Tutelar para saber como que está aquele ambiente escolar do filho. O filho que for reprovado 2 anos consecutivos ou 3 anos não consecutivos, perderá o direito ao homeschooling. Esses são um dos pontos que estão nesse projeto de lei e que hoje já tem até o parecer, né, favorável a ele. Então, aprovou-se o homeschooling no Brasil, não vai ser esse oba-oba que está todo mundo achando que vai ser. É bem fiscalizador. O Estado ainda vai ter uma mão bem pesada em cima da família. O que, particularmente, eu divirjo um pouco. Eu acho que a família, como ela é anterior ao Estado, eu acho que ela deveria ter mais autonomia que o Estado. Mas a minha opinião aqui não vale, porque existe um projeto de lei e esse projeto de lei coloca um Estado bem em cima da família, visando essa proteção integral da criança. Chocante. Um depoimento de uma família onde os filhos todos estudaram dessa forma. Vamos assistir. Olá, eu sou a Patrícia Vieira, sou uma mãe educadora de 7 filhos. Fazemos homeschooling aqui no Brasil há mais de 13 anos. Estou aqui com meu filho Igor, que é o nosso filho mais velho, hoje já formado em homeschooling, para partilharmos com vocês um pouquinho da nossa vivência prática. Bom, nós fizemos a opção pelo homeschooling lá no ano de 2013, onde nós vimos, acompanhamos e estudamos toda a realidade do homeschooling no mundo. E vimos aí todos os benefícios, a qualidade educacional dessas crianças, a formação pedagógica, e nessa opção, né, porque o homeschooling é uma opção para as famílias, decidimos educar os nossos filhos em casa. Então, alfabetizamos eles em casa, com toda uma estrutura pedagógica, organização de rotina, materiais. Temos sim apoio pedagógico de bons profissionais que também nos acompanham. Então, eu sou o Igor, filho da Paty e do Diego, eu tenho 19 anos e o homeschooling me proporcionou uma série de oportunidades, me proporcionou ser quem eu sou hoje em dia. Sou empreendedor desde os meus 15 anos, quando comecei a dar aulas de xadrez, sou professor atualmente de xadrez, línguas, inglês e latim, sou professor de literatura e história para jovens e adolescentes, faço um trabalho no clube de xadrez daqui de Blumenau, sou atleta desde 2016, atleta de xadrez, árbitro de xadrez pela Confederação Brasileira de Xadrez e também mestre nacional. Todas essas oportunidades, estudar em casa com liberdade, flexibilidade de acordo com as minhas necessidades, foi uma experiência única e incrível que me moldou a ser quem eu sou hoje em dia, a todas as oportunidades às quais eu tive acesso, a receber uma educação personalizada de acordo com as minhas próprias necessidades. Então, toda essa formação foi graças a essa opção que os meus pais fizeram pelo homeschooling.
Muito legal a história dessa família, né? Muito, muito bacana. E é algo, né? É claro que quando a gente vê algo que não é o convencional, nos gera um pouco de incômodo, né? Mas a gente aqui não tá para falar para ninguém, para você que tá nos acompanhando, que isso é certo ou que é o errado. É uma discussão. Sim. Onde está também sendo legalizado. E a gente está aqui para mostrar, né? Mostrar e você falar, eu acho isso bacana, não acho. E a gente vai juntos repensando, né? Exato. Pensando e repensando. Exatamente. É a modalidade, as coisas que vão acontecendo e a gente vai tentando acompanhar. O que a gente tem que pensar é que o que não pode é uma criança ou adolescente não ter o direito à educação. Isso sim, com certeza. isso é indevido e a gente sabe que isso está previsto em lei. E quando a gente fala em homeschooling, eu acho que ele dá um exemplo disso, eu acho que toda casa é um homeschooling. Né? Os pais, eles, com a sabedoria deles, né, eles nos ensinam a ouvir boas músicas, né? Quando você sai com o seu pai e você tem alguma dúvida, o que é isso? Você pode chegar na sua casa e procurar, vamos saber mais sobre isso? O pai está querendo ensinar alguma coisa para você, então acho que é uma forma da gente ter a família mais próxima também, não deixa de ser, né? E você pode escolher a modalidade que você quiser e isso vai melhorar com o tempo, o que não pode é ficar sem estudar. Exatamente, não pode ir para trás, tem que ir para frente. Exatamente. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo. Imagino, prazer todo meu. Tenha uma boa tarde. Obrigada, doutor. E ó, você de casa, faz o seguinte, se você tem mais dúvidas, manda pergunta pra gente. A gente tem várias ainda na cabeça, né? Mas é um assunto que a gente ainda vai ver muito por aí. Vai discutindo, num segundo tempo a gente faz um 2.0 de homeschooling. Aproveita para comentar também.